Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Desde o dia 4 de agosto de 2022, nós sabíamos que a Paldea teria formas regionais, mas no final foram só 2. Que é estranho, mas é porque uma nova forma de Pokémon foi introduzida agora, as formas convergentes. Vamos começar pelo primeiro, que a gente já está acostumado com eles, os regionais. Paldea e Wooper. É dito que nos tempos antigos, Wooper viviam embaixo da água em Paldea, mas depois de perder território para outros Pokémon, eles se mudaram para pântanos na Terra. Então, para evitar secarem lá, eles começaram a cobrir o seu corpo com uma camada de filme que é venenosa para os outros. Suas guerras mesmo endureceram graças a viver na Terra. Agora o seu corpo é mais pesado, deixando-os também mais lentos. Por isso, o Pokémon deve ter criado esse mecanismo de defesa de jogar veneno. O seu tipo agora é venenoso e terra, que é um reflexo dessa sua ambientação e do seu ambiente. Sua habilidade agora vira Poison Point, ponto de veneno. Traduzindo direto do japonês fica outro significado, é espinha venenosa, como se o esqueleto do Pokémon em si, ele produzisse algo que é venenoso para os outros. A gente até vai ver isso na evolução dele quando a gente vai falar sobre, mas espera um momento. O Water Absorb também é outra habilidade dele, que é a absorção de água. Já que o Pokémon vivia na água, é como se ele ainda tivesse essa capacidade de absorvê-la. Afinal, ele só perdeu esse tipo, água, virando venenoso, pela sua vivência, a forma que ele se adaptou ao novo lugar. Habilidade em japonês significa armazenamento de água. Ele ainda tem essa capacidade de guardar água, e agora, como ela é bem escassa, é algo que ele faz para poder manter-se da forma que dá. Essa capacidade provavelmente é a que deixou ele sobreviver. Por isso, a outra habilidade que mudou. Antes disso, vale lembrar que aqui ele evolui para um novo Pokémon, o Clodsire. Ele é como se fosse um Quagsire, só que deitado, cansado. Ele lembra que a gente falou que o Wooper agora ele tá mais pesado? Ao invés dele ser animado e ficar de pé, o Clodsire era só um Quagsire deitado e cansado. Literalmente essa é a definição. Provavelmente devido a essa falta de água doce que ele precisaria para sobreviver. Também por isso que ele perde a habilidade Damp. A habilidade significa umedecer, onde ele deixa as coisas úmidas ao seu redor. É por isso que a habilidade não deixa outras coisas ficarem e explodirem. A habilidade aqui nesse caso vira Poison Point, espinha venenosa, de novo mostrando o que sobrou. A capacidade de reter água ainda existe, ele tem o Water Absorb, mas a habilidade que antes era de liberar água para umedecer o campo virou outra coisa, virou espinha venenosa. A Hidden Ability dele é Unaware ainda, que faz parte da sua personalidade. Unaware é desligado, é como se tudo isso tivesse acontecido independente dele ter prestado atenção ou não. O ambiente é o causador de diferenciações nas formas do Pokémon, a mudança nas necessidades e também dos tipos e habilidades. O Tauros é um bom exemplo também. O Paldean Tauros dessa região tem 3 formas diferentes, mas as 3 com uma coisa em comum: o tipo lutador, sendo uma referência a touradas, onde um grupo de várias pessoas fica dando espadadas no touro até ele morrer. Inclusive, se você acha que a luta ao menos é justa, pensa de novo. O touro é geralmente feito de pula pirata, pra falar de uma maneira light, antes da luta. Isso tudo pra ele não ter tanta força, pra poder tentar deixar a briga de igual pra igual. Talvez por isso ele nessa forma aqui em Paldea perde a habilidade Sheer Force, que significa força bruta, e ganha Cudgel, ruminar. Da barriga cheia, ele também fica mais lento, uma outra tática de fazer com que o touro não tenha tanta vantagem. Todos os touros vistos nesse show de horrores são bridados seletivamente pra ser um touro que se estressa fácil. É por isso que todos eles têm a mesma coloração, ou então são bem parecidos. Ao longo dos anos eles foram sendo seletos na hora de cruzar, e provavelmente por isso todos os Paldean Tauros, e até suas formas, e até seus shinies, têm a mesma coloração. Elas não mudam muito, até mesmo nas suas 2 formas diferentes e especiais, a de fogo e a de água. A de fogo é no jogo do passado, é como era a versão raivosa do touro de antes, ela maior, já que não existia tantas leis para proteger os animais, e no jogo do futuro é do tipo água, onde a situação pode ficar mais calma, devido a gente tomar mais cuidado com a vida dos animais. Mas também existem outros motivos que podem ser muito mais próximos do porquê eles foram selecionados desse tipo em específico. Esse arroba no Twitter da Lomaleva, que é uma valenciana, explicou numa thread que também existem 2 tipos diferentes de tauromáquia, que é tourada em espanhol. Que nada de em espanhol, é a mesma coisa. De qualquer forma, que é uma que se faz perto das praias, que é chamada de Bu Alamar, não sei pronunciar espanhol ou castelhano, desculpa, que explica o Taurus de água, que é touro e tudo é feito perto de uma praia, é por isso que ele é do tipo água, enquanto a do fogo é Bu Embolá, que eles colocam fogo nos chifres do boi.
eu não vou opinar. Então tem algumas razões por trás de todas as suas inspirações, e é por isso que eles são desse tipo, mas isso tudo contrasta com as outras formas, que são as formas de Pokémon convergentes. Eu vi muita gente reclamando de reciclagem de design, mas é provavelmente o mesmo tipo de pessoa que não ia reclamar se fosse uma forma regional. O caso é, para alguém como eu, que gosta de biologia, ver formas convergentes é algo mais aliviante do que outra coisa. Tudo isso porque é um sinal de que existe sim uma lógica biológica por trás das coisas quando você vê o Pokémon sendo criado. Então é por isso que é uma coisa boa. Adaptação é algo interessante para se fazer uma forma regional. O Pokémon, quando não tem certos recursos, ele então se adapta. A gente viu isso com o Wooper, mas uma evolução convergente é ainda mais legal. Pensa no corpo de golfinhos e tubarões. Eles são bem parecidos, mas cada um veio, evolutivamente falando, de um lugar completamente diferente. Um é mamífero e o outro é um peixe. É só você lembrar do nosso vídeo sobre explicando por que o Lapras é um cachorro. O caso é, por pressão seletiva e ambientes parecidos, ou então necessidades iguais, dois grupos completamente distintos de animais, eles podem se tornar bem parecidos em alguns lugares, em alguns aspectos. Pensa na asa de morcego e a asa de inseto, ou os olhos de vertebrados e olhos de cefalópodes. O mundo real, ele tem isso. Então, ter isso no jogo também faz sentido. E isso explica os Pokémon. Vamos focar no Bugtrio. Ele é um conjunto de 3 enguias, e assim como o Wiglet, é uma só. Por isso, o tipo água, ele é um peixe. Mais especificamente, ele tem esse visual porque é literalmente uma enguia de jardim, que fica exatamente igual e preso à terra. Normalmente, em formas regionais, uma habilidade de um tem a sua equivalência na outra. A gente viu isso com Damp e Poison Punch. É o contexto de cada um. Mas com as outras habilidades, elas se mantiveram no próprio Wooper, não mudando, porque ainda faz parte da personalidade daquele animal. E aqui, em formas convergentes, tem uma coisa diferente. A habilidade 1 do Dugtrio é Sand Veil, véu de areia, ou direto do japonês, escondido na areia. Enquanto a habilidade equivalente no Wugtrio é Gooey, já que no caso dessa relação, é a habilidade que fala de locomoção. Um se move muito rápido em meio à areia, já que é o único método de locomoção dele, e o outro, ele fica preso na areia. Gooey é porque esse tipo de enguia se prende no chão com o líquido que ele secreta, então ele fica ali parado e usa isso pra ficar num lugar só. Essas conexões entre habilidades vão ficando mais claras nas outras habilidades. Na segunda em Dugtrio é a Arena Trap, armadilha de areia. No caso do Wugtrio é Rattled, abalado, assustado. Um é corajoso a ponto de não deixar você fugir, enquanto o outro é bem mais medroso. A habilidade 2 aqui é de personalidade, enquanto a habilidade 3, a Hidden Ability, ou habilidade especial, é sobre combate. Sand Force é o poder de areia do Dugtrio, onde ele usa a areia para dar mais força ao seu golpe, e é Sand Veil, ou véu de areia, no Wugtrio, que por ser mais medroso, ele usa a areia só para se locomover mais rápido. Dá pra saber que a intenção de uma forma convergente ser completamente diferente é o porquê Sand Veil é comum entre os dois Pokémon, mas eles não ocupam o mesmo lugar nas habilidades. Isso é algo recorrente em toda forma regional, absolutamente toda. Habilidades iguais ocupam o mesmo slot, é proposital, é adaptação, mudança nas outras coisas. O caso aqui é diferente, eles têm a mesma habilidade em dois lugares diferentes por motivos iguais, mesmo sendo bichos diferentes. Nem toda forma convergente tem habilidades iguais. O Tentacool, por exemplo, ele tem o seu convergente em Toedscool, mas o Pokémon de canto ele tem 3 habilidades: Clear Body, Liquid Ooze e Rain Dish, enquanto o Toedscool tem só Mycelium Might. Dá pra ver a não conexão entre eles, mostrando que eles têm só uma coisa parecida, o visual. O Toedscool, no entanto, pelo nome da habilidade Mycelium Might, o poder do micélio, que é no caso a parte que é o cérebro do fungo, é um pouco mais complicado isso, mas é a parte que controla o fungo. O fungo cogumelo que você vê, na verdade, é só o que seria a flor de uma planta. Plantas, fungos é uma coisa muito complicada, dá pra fazer um vídeo só sobre eles. Mas, voltando, o Toedscool e a sua evolução, o Toedscrew, são um cogumelo, somente um cogumelo. A perna deles é como se fosse um micélio, fosse aquela parte que fica sobre a terra, por isso que ele tem várias pernas, várias divisões, e a parte da cabeça dele é só o cogumelo, só a fruta, fruto. Deu pra entender a analogia, né? No final, tudo isso é o propósito de criar uma forma regional que não é uma forma regional. Não limitar essa forma nova de um Pokémon velho de ser só um parente. No caso, ao invés de mostrar uma divergência evolutiva, onde os bichos têm um ancestral em comum, que nem, por exemplo, o Great Tusk é um ancestral do Donphan, eles mostram uma convergência evolutiva, onde dois bichos, duas espécies completamente nada a ver, acabam tendo alguma coisa igual, onde eles se parecem em algum ponto. Porque biologia, assim, vale lembrar que o mundo real é assim. Então, no mundo Pokémon, com 1000 formas diferentes no mínimo de Pokémon, não poderia ser diferente.